Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 13 de novembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será proferida pela nossa irmã Aramita, e logo depois ela irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade do encontro e do estudo. Através dessa obra, estamos vendo almas rebeldes que não souberam suportar e nem acreditar que nascer, viver, morrer ainda, progredir sempre, eis o nosso norte. Ajuda-nos, Senhor, para que nenhum percalço da nossa vida a gente possa esquecer dessas palavras. Ajuda-nos a verdadeiramente confiarmos em Ti durante toda a senda, durante todos os percalços. Como espíritos rebeldes, sabemos que estamos num mundo de provas e expiações. Ajuda-nos a compreendermos que nada nos alcança por castigo, por vingança ou por perseguição Tua. Tudo que nos alcança são resultados das nossas atitudes. Ajuda-nos, Jesus, a compreendermos isso, porque quantas vezes na nossa rebeldia Te acusamos o Pai. E ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo, que espera por nós, sacrificou-se por nós, hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, ouvimos, a história do Mário Sobral, o que o levou ao suicídio. A paixão por Eulina, uma brasileira, e ele, um homem casado, pai de 3 filhos, largou tudo, se enamorou de Eulina, mas a Eulina nem aí para ele, o levou de queda em queda, de miséria em miséria, de ir tirando tudo dele, e no final das contas o desprezou, e ele, enraivecido, embrutecido pelo desprezo, matou Eulina e se matou enforcado. Após isso, ouvimos a história do Jerônimo, que era uma pessoa estudada, um homem fino, quase um fidalgo, de família rica. E a história de Belarmino de Queiroz e Souza era o quê? Ele, estudioso, discípulo de Conte, estudou filosofia, e a filosofia o levou ao materialismo. Então ele não acreditava em vida após a morte, não acreditava em nada disso, e o que ele contraiu? Contraiu tuberculose. Nessa época a tuberculose não tinha cura. Então, como ele dizia assim, bem, eu estou com uma doença incurável, depois daqui não tem nada, depois da matéria nada, melhor o quê? Morrer, porque até a mãe dele, com quem ele vivia, vamos dizer assim, a grande companheira dele, a mãe dele se afastou dele, que era a recomendação da época, e ele conta que ele morrer uma solução boa e lógica, e ele cortou os pulsos. Foi esse o motivo do suicídio dele, e ele está contando essa história quando ele é interrompido pelo senhor Jerônimo. Intrometeu-se Jerônimo, lembrando, Jerônimo morreu como, Aramita? Deu um tiro na têmpora direita. Por que ele fez isso? Faliu. Muito bem, era o importador de vinho. Intrometeu-se Jerônimo com simplicidade, sem perceber a tese profunda que apresentava a um ex-professor de dialética. Dialética, esse professor de argumentação, engenhosa, dialogada. Vamos lá ouvir então o senhor Jerônimo. Não possuo a competência de Vossa Excelência, senhor professor, nem me será dado raciocinar com tanta finura. Todavia, com o devido respeito à pessoa de Vossa Excelência, considero execrável, o mesmo que abominável, pecado o não aceitar o homem a existência de Deus, sua paternidade para com as criaturas e a eternidade da alma, por mais criminoso e abjeto que seja. Felizmente para mim, foram coisas em que sempre acreditei com veemência. Então a gente vê na fala do senhor Jerônimo indo contra a ideia de Belarmino de não aceitar
a existência de Deus. E aí, nesse diálogo dentro da enfermaria, lembrando que estamos todos dentro da enfermaria, acontece o quê? Revidou com lógica férrea o discípulo de Conte, cuja sinceridade me despertou simpatia, diz o Camilo. Como e por que, então, vos revoltastes contra as circunstâncias naturais da vida humana? Isto é, aos sofrimentos que vos couberam na desoladora partilha, a ponto de confessardes que desejastes morrer, senhor Araújo Silveira. Se eu, desfavorecido pela fé, carente de esperança, desamparado pela descrença em um ser supremo, à mercê do pessimismo a que minhas convicções conduziam, para quem o túmulo apenas traduzia ouvido, aniquilamento, absorção no vácuo, me desorientasse ao embater da desventura e tentasse matar-me a fim de poupar-me luta desigual e inútil, concebe-se. Mas vós outros, crentes na paternidade de um Deus Criador, sede de perfeições infinitas, como dizeis, sob cuja direção sábia caminhais, vós, certos da personalidade eterna, fadada à mesma finalidade gloriosa do seu Criador, herdeira da própria eternidade existente naquele ser supremo, para a qual marcha pela ordem natural da lei de atração e afinidade, cair em desesperações e revoltar-se contra a mesma lei, pois sei que a crença num poder absoluto proíbe a infração do suicídio. É paradoxo que não se chega a admitir. Portadores de tal ciência, corações alumiados pelos ardores de tão radiosa convicção, energias revigoradas pela fortaleza de tão sublime esperança, deveríeis considerar-vos deuses também, homens sublimizados para quem os infortúnios seriam meros contratempos de momento. Ou pudesse eu convencer-me dessa verdade e não temeria enfrentar novamente nem os desgostos que arruinaram meus dias, nem a tuberculose que me reduziu ao que vedes. Então, a gente observa o senhor Belarmino, que é o professor, e inclusive sabe muito bem falar, professor de dialética, ele está usando a lógica. O senhor Jerônimo, ainda há pouco aqui, contrapôs o quê? Senhor professor, nem me será dado raciocinar com tanta finura. Todavia, com o devido respeito à pessoa, Vossa Excelência, considero abominável pecado não aceitar o homem a existência de Deus. E aí, isso Jerônimo. Aí vem o Belarmino, que é o professor, e diz: de que vale? Qual a diferença? Nós dois cometemos um suicídio. Eu não acredito em Deus, tudo bem, ainda tem uma justificativa. Mas o senhor que acredita em Deus? Então, aí volta o tema, a hipocrisia, que nós estávamos estudando ainda há pouco na Revista Espírita, entendeu? A hipocrisia. Então, nesse momento, apesar do senhor Jerônimo ter o conhecimento, aceitar a existência de Deus, na hora da dificuldade, Jerônimo morreu, por quê? Foi uma arma de fogo, não foi? Foi. Por conta de quê? Por conta da falência. Então, cadê a fé em Deus? Cadê a esperança? E aí vem uma reflexão para a gente. Se nós nos desesperamos pela vida, pelas situações, pelas dificuldades que aparecem na nossa vida, e mesmo a gente aqui estudando, falando de Deus, isso mostra a nossa hipocrisia.
Porque na hora que nós ali precisamos, a gente se desespera. Então, cadê o Deus que a gente fala? Interroguei-o, ou seja, o narrador é Camilo. Então, interrogou o Camilo, cheio de curiosidade, interessando-se pelo debate, porque estava ali debatendo o Belarmino, o professor, e o Jerônimo, que era o comerciante. Vamos agora, entra nesse debate o senhor Camilo. E agora, qual a opinião de Vossa Excelência sobre o momento presente? Que explicação sugere a filosofia contista para o que se passa? Respondeu simplesmente o senhor Belarmino. Nada. Não sugere coisa alguma. Continuo na mesma. Não consegui morrer. Evidente era que dúvidas desconcertantes nos atacavam a todos, a ele também. O que não queríamos era curvar-nos à evidência. Tínhamos medo de encarar a realidade, porque todos eles estão em dúvida. Se morreram ou não morreram. Morto ou estamos vivos? Estão mortos ou estão vivos? O que está acontecendo, né? Porque aqui você vê o Belarmino dizer, olha, não morri. Atreveu-se João castigar-me. Dizei algo de vós, senhor Botelho. Há muito estimais observar-nos, mas tendes silenciado sobre a vossa pessoa, que tão interessante nos parece. Quanto a mim, não desejo permanecer incógnito. Bem sabeis os motivos que me arrojaram ao pélago ignóbil, ou seja, ao abismo infame do suicídio, a paixão pelo jogo. Joguei tudo, a honra, inclusive, e a própria vida. Então a gente vê o João de Azevedo morto de curioso, porque até então Camilo está só o quê? Ouvindo e dando pitaco. Observando a vida alheia e dando pitaco, mas ele não falou nada dele, né? Interveio Jerônimo desconcertantemente. Perdão, amigo de Azevedo, como jogaste a vida, se aí estás a falar-nos de ti? O interlocutor sobressaltou-se e, sem responder, insistiu no propósito de excitar-me. Vamos, ilustre romancista, velho boêmio do Porto, desce do teu feio pedestal de orgulho, vem dizer algo de tua majestosa superioridade. Senti a mordacidade, a sátrica, nas descorteses expressões de João, que se antipatizara comigo na mesma proporção que eu a Belarmino, do qual era muito amigo, e que deixara um momento de choramingar para me provocar o mau humor. Aborreci-me. Fui indivíduo sempre melindroso e suscetível, e a morte não corrigira ainda a grave anormalidade. Então ele já se espinhou aqui. Um indivíduo suscetível é quem se sente ofendido com facilidade. Melindre. Pois que seria eu, acaso, forçado a confessar particularidades a tal corja só porque ela havia confessado as suas? Porventura devia eu qualquer consideração a essa ralé que fui encontrar num vale imundo? Pensei, sufocado pelo orgulho, com efeito, de me julgar superior. A consideração que aos companheiros de fortuna o meu mau senso negava, a mim mesmo continuava dispensando gratamente, entendendo que, se para lá eu também me vira arremessado, era que no meu caso existira injustiça calamitosa, que eu não merecera a repressão por ser melhor, mais digno, mais credor de favores do que os outros que comigo lá se haviam homiciado, ou seja, fugir, né? Esconder. Fosse como fosse, preferiria não me expandir, porque o meu orgulho a tanto não me animava. Todavia, personagens de nossa infeliz categoria não se acham à altura de
sopitar, acalmar impulsos do pensamento, calando expansões diante de afins. Tampouco sabem dominar emoções. Furtando-se a vergonha das devassas no campo íntimo, em presença de estranhos. Assim sendo, as torrentes de vibrações deseducadas derramam-se do seu interior, configuradas em palavreado ardente e emotivo. Ainda que elas próprias não desejem, tal se as comportas magnéticas que as retivessem nos pegos mentais, nos abismos mentais, se houvessem rompido graças às agitações de que se fizeram presas. Aliás, o tom sincero, a formosa lhaneza, candura do professor de filosofia e dialética, convidando-me à atitude menos descortês do que a que me habituara até então, fez-me aquecer ao alvitre a sugestão de João de Azevedo. Mas foi antes, dirigindo-me de preferência àquele, por entender que só a sua elevada cultura estaria a plano de me compreender. Sabe quando a pessoa faz uma pergunta, você ignora todo mundo e olha só para uma pessoa? Foi o que Camilo fez. Que fui dizendo grave, compenetrado, concedendo-me importância ridícula na humílima, medíocre situação em que me achava. Então vamos ouvir agora o super senhor Camilo. Eu, senhor professor, sou um indivíduo que se imaginava iluminado por saber sem jaças, mas que, em verdade, hoje começa a compreender que ignorava e continua ignorando o que a 2 palmos do próprio nariz existe. Fui paupérrimo, digo fui, porque algo segreda em meu ser que tudo isso pertenceu ao pretérito, com o insuportável defeito de ser orgulhoso. O homem, finalmente, que não descria da existência de um ser superior presidindo a sua criação, é certo, mas que, considerando uma incógnita a desafiar possibilidades humanas de lhe decifrar os enigmas, não somente deixava de associar o respeito a este ser à sua vida, como, principalmente, não lhe dava quaisquer satisfações do que fazia ou pretendia para regá-lo dos próprios caprichos e paixões. Será, pois, redundância afirmar que, muito sábio, tal como me julgava, arrastava a dissonante ignorância da descrença na possibilidade de existirem leis onipotentes, irremissíveis, partindo da divindade criadora e orientadora para dirigir a criação, o que me fez cometer erros gravíssimos. E você vê que ele faz um movimento de florear bastante. Então, tudo isso é o quê? A supervalorização da própria personalidade. E o mais interessante é que todos eles estão desencarnados. Alguém mudou? Não. Assim somos nós. Esse serzinho que nós somos, esse mesmo serzinho vai acordar do outro lado. Então eu preciso me aperfeiçoar enquanto eu estou aqui encarnado, para que quando eu me torne um ser humano melhor aqui, esse mesmo ser que está aqui vai ser o mesmo ser que vai acordar do outro lado. Então, se você é uma pessoa insegura, você vai dar trabalho no mundo espiritual com a sua insegurança. Se você é uma pessoa violenta, você vai dar trabalho com a sua violência do outro lado. Então, eu tenho que resolver as minhas mazelas aqui. Então, a gente vê um ser orgulhoso, prepotente, que acha que o mundo tem que estar aos seus pés, e a gente sabe a posição do seu Camilo. O grande escritor que ele foi. O povo se curvava à frente de Camilo. E ele foi dessa forma para o mundo espiritual. E ele achava que foi injustiça. Foi injustiça. Estava lá com aquela ralé, mas foi uma injustiça. Não era para ele estar lá, né? Sofri, e minha existência foi fértil em situações desanimadoras.
A resignação nunca foi virtude a que se amoldasse o meu caráter violento e agitado por índole. A fundeza dos meus sofrimentos tornou-me irritadiço, genioso. O orgulho insulou-me na convicção de que para além de mim só existiriam valores sofríveis. Após décadas de prélios, lutas malogradas, lutas frustradas, de aspirações banidas na imaginação por irrealizáveis no campo da objetividade, de ideais decepcionados e de desejos tão justos quanto insatisfeitos, de esforços rechaçados, repelidos, de energias varridas por sucessivos desapontamentos e vontades conjugadas para o bem tornarem ao ponto de origem enfraquecidas e rotas, dilaceradas por impiedosos insucessos. A cegueira, amigo, que atingiu meus olhos cansados, como desconcertante prêmio às lutas de que minhas forças exigiram impulsos supremos. Fiquei cego. O espectro negro da eterna escuridão estendia sobre meus olhos apavorados o seu manto de trevas, que nem a ciência dos homens, nem a fé elevada e ingênua dos amigos que me tentavam levar à conformidade, nem os votos místicos dos corações que me amavam a potestades celestes seriam capazes de arredar. Descri mais das mesmas potestades. Cego? Cego? Eu? Como viveria eu cego? Entendi que, se o ente supremo, de quem eu não descria até então, existisse realmente, tal não se daria, porque não quereria certamente desgraçar-me. Está cego por quê? Porque ele sífilis. Ele adquiriu sífilis por quê? Porque ele era muito religioso e ficava em casa rezando. Ficava em casa rezando, né? Quando a gente faz esse movimento que ele está fazendo de culpar ou jogar a responsabilidade para a divindade, porque Deus está fazendo isso comigo, ele não está aprendendo a lição. Se não está aprendendo a lição, o papai vai mandar outra. Até a criatura entender que tem que respeitar e cuidar do corpo físico. É a criança, é a imaturidade, é a criança que a culpa é sempre do coleguinha. Se nós formos pegar as crianças e formos pegar a nossa condição psicológica, a gente vai ver a semelhança. Tola. Esquecia-me de que existiam esparsos, espalhados pelo mundo, milhões de homens cegos, muitos em condições ainda mais prementes, angustiantes que a minha, e que eram todos como eu, criaturas advindas do mesmo Deus. Descri porque entendi que, se havia outros cegos, que houvesse, mas que eu não deveria ser. Era, sim, injustiça, uma finalidade dessa para mim. Cego. Era o máximo. Tão profundo quão surpreendente desespero devorava-me minhas vontades, minhas energias mentais, minha coragem moral, reduzindo-me à inferioridade do covarde. Eu, que tão heroicamente soubera levar de vencida os abrolhos que dificultaram minha marcha para a conquista da existência, sobrepondo-me a eles, daí para adiante encontrar-me-ia impossibilitado de continuar lutando. Dei-me por vencido. Cego, eu compreendia ser a minha vida como coisa que pertencesse ao pretérito, passado da realidade que fora, mas que já não era. A obsessão fatal do suicídio entrou a fazer ronda sobre minhas faculdades. Enamorei-me dela e lhe dei guarida com todo o abandono do meu ser desanimado e vencido. A morte atraía-me como um remate, um fim, acabamento honroso de uma existência que jamais curvara a cerviz, a cabeça, frente fosse do que fosse.
A morte estendia-me os braços sedutores, falsamente mostrando as minhas concepções viciadas pela descrença em Deus. A paz do túmulo em consoladoras visões. Esse aqui é o movimento que nós temos que estar atento. O suicídio, a ideia, ela chega devagarzinho e ela vai se alojando no teu mundo íntimo, nos teus pensamentos. E você começa, primeira ideia, não há mais solução, vou ter que acabar com tudo. Aí você começa a idealizar como é que vai ser esse processo. E você começa a idealizar como que as pessoas irão reagir ou agir frente ao teu corpo. Então a pessoa começa a idealizar detalhadamente e ela vai enamorando realmente desse pensamento. Nesse processo, ela também já se vincula a espíritos obsessores e eles passam a alimentar. Por quê? Porque a tua desencarnação, fora realmente do tempo, você tem muita vitalidade, eles aproveitam e sugam essa vitalidade depois da tua desencarnação, é o que nós vamos chamar de vampiros. Isso está muito bem explicado na obra Missionário da Luz. O movimento de eu começar a pensar e começar a nutrir o pensamento do suicídio, isso me torna realmente um ser que me vinculo a encarnados e a desencarnados, e a gente passa a se alimentar um do outro. O outro movimento você pode também sofrer um processo obsessivo. Você já anda meio triste e pode o primeiro movimento realmente ser inspirado por um espírito, mas ele te dá a sugestão, quem vai ficar nutrido será você. A maior desilusão e a maior decepção de um suicida é ele não morrer. Tenhamos muito cuidado com os pensamentos que surgem em nossa cabecinha. Eu tenho que estar atento, se for um pensamento bom, a inspiração é uma árvore boa. Se for um pensamento ruim, seja para o que for, a inspiração que tu estás levando é de um espírito perverso. Então eu tenho que prestar muita atenção no teor do meu pensamento para eu saber que árvore é essa, tá? Então às vezes é uma coisinha, aquilo vira uma neurose tão grande dentro de mim que me faz muitas vezes até surtar. Tudo começa pelo pensamento. E aqui ele está nos mostrando toda a construção mental dele, toda a ideia que foi surgindo. Firmada a resolução sob sugestões doentias, acabrunhado e a sós com minha superlativa extrema desgraça, e socorrido pelo sereno consolador da fé, que teria suavizado a ardência do meu íntimo desespero, excitada a imaginação já de si mesma, audaz, atrevida e ardente, criei um romance dolorido a respeito de mim mesmo e, considerando-me Marte, condenei-me sem apelação. É que tive medo e vergonha de ser cego. Matei-me no intuito de encobrir da sociedade, dos homens, dos meus inimigos, a incapacidade a que ficara reduzido. Olha, o Camilo se justificou, me faltou a fé. Eu não era um homem de fé cristã. O professor também, o Belarmino, justificou também que se ele tivesse a crença em Deus, a fé em Deus, ele jamais teria feito isso. Mas de contraponto nós temos o Jerônimo, que era um homem de fé e que o fez. Independente de você ter tido conhecimento religioso ou não, isso não diminui a tua pena, porque existe uma lei gravada em nós. A lei está gravada em nós e nós ainda temos o instinto de conservação, que é dado por Deus. Independente de eu ser cristão ou não ser cristão, eu sei que eu não devo me matar. Eu vou contra todos os princípios que estão dentro de mim. Não, ninguém se gloriaria vendo-me receber o amargo pão da compaixão alheia. Ninguém contemplaria o espetáculo humilhante para mim de minha figura vacilante, tateando nas trevas dos meus olhos incapacitados para a visão.
meus inimigos não se rejubilariam, refocilando, divertindo, na vingança de assistirem à minha irremediável derrota. Ele acreditava que as pessoas iriam ficarem alegres de saber que ele estava cego. Então você vê que ele era uma pessoa que tinha consciência que ele não cultivou amigos. Ele não cultivou. Então você vê que ele era um homem realmente antipático na relação. Então sabe aquela pessoa que é antipática, aquela pessoa pedante, aquela pessoa chata, aquela pessoa que tem certeza que é dona do mundo e de repente agora ele viu que ele não é dono do mundo e que ele perdeu. Então o que ele não quer? Eu não vou dar o gostinho para ninguém ver a minha desgraça. Jesus manda, nos ensina angariar amigos. Então muitas vezes nós, quando estamos em uma posição, porque ele era um homem de posição financeira, intelectual, um homem de muito sucesso. Então, normalmente, quando nós estamos em uma determinada posição, o que mais exalta dentro da gente? Orgulho e vaidade. E dificilmente a gente consegue descer desse pedestal. Por isso é que Jesus diz: todo aquele que se eleva será rebaixado. E quanto mais eu me elevo, maior é a queda. E dói muito. Então, a cegueira doeu muito no Camilo. Por conta do quê? Do alto nível que ele se achou que estava. Então, a queda se tornou muito mais dolorosa, entendeu? 1000 vezes não. Eu não me brutalizaria na inércia de olhar só para dentro de mim mesmo, quando o universo continuaria irradiando vida fecunda e progressiva ao redor de minha sombra empobrecida pela cegueira. Matei-me porque me reconheci demasiadamente fraco para continuar. Dentro da noite pávida, assombrada na cegueira, a jornada aqui, já enfrentada à boa luz dos olhos, fora farta de empeços e percalços. Era demais. Revoltei-me até o âmago contra o destino que me reservara tão desconcertante surpresa e inconsolável permaneci, sob o esmagamento da dramática ingratidão que supunha provir de Deus. Para mim, a providência, o destino, o mundo, a sociedade estavam errados todos. Só eu estava certo, exagerando a tragédia das minhas desesperanças. Pois que eu, que possuía capacidade intelectual avantajada, era paupérrimo, quase faminto, ao passo que circulavam em torno a mim ignorantes e beócios, estrupidos de cofres recheados. Eu, que me sentia idealista e bom, vivia molestado por adversidades que me teciam continuado cerco, sitiando-me em campos que desafiavam a possibilidade de vitória. Eu, cujo coração sentimental abrasava-se em ânsias generosas e ternas, de excelência quiçá sublime, a conhecer-me ininterruptamente incompreendido, incorrespondido, ferido por descasos tanto mais amaros quanto mais extensas fossem as radiações do meu sentir. Eu, honesto, probo, honrado, reto, a pautar-me por diretrizes sadias, por entendê-las mais belas, ajustadas ao idealismo que acompanhava o meu caráter, a tratar com patifes, a comerciar com roubadores, a disputar com hipócritas, a confiar em velhacos, patifes, a considerar tratantes, malandros. Sim, era demais. E depois de tão extenso panorama de desventuras, porque, para mim, indivíduo impaciente e nada conformado, esses fatos tão vulgares na vida cotidiana avultavam, aumentavam, como verdadeiras calamidades morais. O doloroso arremate da cegueira
reduzindo-me à insignificância do verme, à angústia do desamparo, à inércia do idiota, à solidão do emasmorrado. Não pude mais. Faltou-me compreensão para tão grande anomalia. Não compreendi Deus, não entendi sua lei, não entendi a vida. Uma torrente de confusão insolúvel alagou-me o pensamento aterrado em face da realidade. Só compreendi uma coisa, que precisava morrer, devia morrer. E quando uma criatura deixa de confiar no seu Deus e Criador, torna-se desgraçada, é um miserável, um demônio, é um réprobo. Quer o abismo, procura o abismo, precipita-se no abismo. Precipitei-me. O Camilo, tal como nós, ser orgulhoso que não se vê, e a grande maioria de nós, quando a gente diz assim pro outro, tu não te enxerga? A gente podia dizer, não me enxergo. Ele, tal como nós, não se enxergava, porque ele achava que ele tinha um saber sem manchas, que ele era um privilegiado, porque ele tinha vindo da pobreza e conseguido superar a miséria, superar os empecilhos, conseguiu fama, né? E a vida dele, ele conseguiu fama, ele conseguiu um título de nobreza que o rei Filipe deu a ele. Então ele achava que ele estava acima de tudo e de todos. E quando ele, por imprevidência, por não se cuidar da saúde do corpo, ficou doente, o que é que ele achou? Uma injustiça. Era uma injustiça, ele não merecia, e como já bem falou a tia, ele começou a dar guarita que há uma solução mágica. O que é que a gente faz quando a gente está cavando buraco e não quer mais sair quer sair do buraco? A primeira coisa é assim, para de cavar. Ele não. Ele parou de cavar porque ele foi impedido fisicamente, mas mentalmente ele continuou cavando, porque ele começou a procurar uma solução mágica. E a solução mágica dele foi assim, olha, se eu desaparecer, se eu morrer, os meus inimigos não vão rir de mim, porque agora eu vou ser motivo de chacota. Eu que era sarcástico com todo mundo, eu que desprezava todo mundo, agora eu vou ser desprezado, e isso eu não vou suportar. Então, na realidade, eu não quero nem saber se tem cego no mundo. Mesmo a mente dele dizendo, olha, tem outros milhões de cegos no mundo. Ele diz, não quero nem saber dos outros. O importante é que eu não posso, comigo não. E aí ele alimentou, né? Ele teve medo e vergonha de ser cego. Tal como nós, com qualquer empecilho, vai procurando o quê? Em vez de parar, quando você não sabe uma solução, você para e espera. Você se apega à oração e, como ele diz aqui, insocorrido pelo sereno consolador da fé, que a fé, como diz Joana de Ângela, é a única coisa que você pode, pelo raciocínio, você fazer. Então, se você é espírita e, como te diz, a fé raciocinada, você pode ir raciocinando e buscando. E ele tinha ferramentas para isso, porque ele não era nenhum ignorante. Mas a rebeldia era maior que ele disse, não vou dar esse gosto para ninguém. E o que é que eu faço? Só compreendi uma coisa, precisava morrer, devia morrer. E ele diz, eu mesmo me condenei, que Deus nada, sai Deus. Agora não, só é bom até enquanto estava me servindo. Agora que eu estou sendo cobrado pelo que eu passei, não, deixa que agora eu que dou a sentença. E ele foi tão mais severo com ele do que o próprio Criador, e ele diz, precipitei-me no abismo. Mas uma coisa interessante dessa toda a história do Camilo é que, assim, quando o João pergunta para ele contar a história dele, o que é que ele diz? Não vou contar, por que é que eu vou me misturar com essa ralé? Só que tem uma coisa que ele mesmo diz aqui, você não consegue no mundo espiritual conter as comportas que você consegue aqui, que você consegue fingir, que você consegue hipocritamente dizer, não, meu amigo, não vou agora. Ele arrebentou, e aí, como diz a tia, ele só dirigiu para o Belarmino, mas ele falou toda a história dele de uma vez só. Foi bom? Muitas lições, né? Então vamos ouvir uma canção que será proferida pelo professor Valdeir. E logo depois
Vou pedir para a nossa irmã Narumi fazer a nossa prece de gratidão. Que estás nos céus, na luz dos sóis, Pai de todos nós, santificado seja, que em todo o universo exprime amor. Venha ao nosso coração, vosso reino de bondade, paz e claridade. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto em toda parte. Afastai de nós todo mal e nos dê a luz do pão espiritual. Pai, perdoa-nos enfim e faz nascer em mim a luz do teu amor. Seja assim, Senhor, seja assim, Senhor. Mestre amigo Jesus, quanta paciência, Mestre, o Senhor tem conosco. Miseráveis ainda que somos, de luz, de conhecimento espiritual, empobrecidos ainda, Senhor, na sabedoria e no amor. Aves de asas quebradas, criminosos que insistem em desobedecer à lei de Deus. Orgulhosos que somos, enxergamos o cisco no olho do nosso próximo e não vemos a trave que está no nosso. Ainda tão difícil ajoelharmos diante dos teus desígnios. Ainda tão difícil conquistar a resiliência. Ó Senhor, só nos resta pedir misericórdia. Misericórdia pela nossa ignorância. Porque como tu dissestes há 2000 anos, quando te pregamos numa cruz, em verdade não sabemos o que estamos fazendo. Até hoje não sabemos o que estamos fazendo. Ainda insistindo no orgulho, na vaidade, no egoísmo. Até quando, Senhor, estarás conosco, iluminando e nos aquecendo com o sol do teu amor? Ajuda-nos, Mestre, a fortalecer os propósitos divinos em nossa vida.
Ajuda-nos a viver essas lições que estamos tendo a oportunidade de, ainda encarnados, aprender, para que no nosso dia a dia possamos nós vivê-las. Todo dia é uma nova chance de fazer diferente, uma nova chance de abandonar essas escamas do orgulho que insiste em nos cegar para a tua sabedoria, em nos cegar para o teu imenso amor que todos os dias é derramado sobre nós. Querido Mestre, digna-te de abençoar vermes que ainda somos, de não compreender a imensidão do amor de Deus e da misericórdia que o Senhor Deus tem para conosco. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Mestre Jesus, a te seguir, porque tu é o caminho, é a verdade, é a vida. Que assim seja.